é a volta do Senhor, o Rei. Estava 8 dias o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, isso aconteça, que coloque uma audácia. Alguém que o Senhor tem a maior estima está agindo contra aquilo que o Senhor determinou. Começaram a criar situações para tirar o Daniel, ok, irmãos, tá? Do caminho. Você faz para Deus, não é do Senhor, inútil, não é vão. Volta lá no Daniel, precipitada, Deus. Você tem que estar focado em Cristo. Todo dia, o dia todo, alguma alternativa a Daniel. E o lançaram na cova dos leões. E sela a pedra, ele estava como se fosse lacrada, era um lacre. Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o Daniel na cova dos leões. E eu quero estar aqui recapitulando contigo o verso de número 17, que diz o seguinte: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então essa questão do Daniel, do rei ter colocado a pedra na boca da cova e ainda ter colocado ali, selado aquela, lacrado a cova, foi justamente para que as pessoas depois não dissessem que houve algum tipo de falcatrua, porque de alguma forma o rei tinha uma convicção de que Deus livraria o Daniel daquela situação, digamos que constrangedora, situação que ele jamais imaginava passar. Mas já que ele passou, o rei fez questão de lacrar a cova, para que assim os inimigos de Daniel não dissessem que o rei teve alguma coisa a ver, e facilitou a situação para Daniel. E vamos entrando agora num assunto novo, que é o verso 18, diz o seguinte: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e nos deixou trazer a sua presença, e não deixou trazer a sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Meu querido, isso aqui é muito importante, porque olha a preocupação, olha a ligação que o rei ele tinha com o Daniel. Você já percebe que essa ação do rei já demonstra que ele tinha um carinho muito grande pelo Daniel, e tinha um respeito também pelo Daniel. Ele já abre um jejum. Que propósito? Por que ele abre esse jejum? De fato, para que Deus viesse estar socorrendo, de fato, para que Deus viesse estar livrando o Daniel daquela situação. Até porque, irmãos, como nós já sabemos, Jesus disse isto, que existem castas de demônios que só saem por meio de jejum e oração. E a inveja que foi lançada contra Daniel tinha que ser quebrada daquela forma, e o rei decidiu levantar este jejum, decidiu estar ali passando a noite em claro, fazendo vigília em prol do Daniel, para que Deus viesse reverter aquela situação qual Daniel estava vivendo. E no verso 19 diz assim: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Imagina, o dia raiando e o rei já se preocupa em saber como está o Daniel diante daquela situação. Versículo 20 diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Queridos, quando você faz um propósito, você tem que crer
que o propósito, Deus está à frente para te garantir a vitória. Então o rei, ele passou a noite num propósito. Você observe que no momento que ele lançou Daniel na cova dos leões, atendendo a um decreto que ele mesmo havia assinado de maneira, digamos que involuntária, ele entra num jejum, abre um propósito com Deus, mas quando ele chega até a cova e faz a questão e pergunta com a voz triste, ele chega com a voz triste: Daniel, porventura o teu Deus te livrou? Pôde te livrar da cova dos leões? Quando ele faz isso, ele põe em dúvida aquilo que ele havia feito. E em Provérbios capítulo 23, no versículo 7, diz que como você imagina em sua alma, assim é, meu querido. Graças a Deus que o Daniel tinha fé suficiente para estar ali lutando e determinando a bênção. Observe que Deus, para livrar o Daniel da cova dos leões, não foi só por ele estar na cova dos leões. E existiu antes uma preparação. Ele vinha de contínuo, fazendo oração 3 vezes ao dia. E quando foi lançado na cova, ele estava preparado para enfrentar os leões. Então você tem que aprender a se preparar hoje, formar a sua mente, uma mente forte. Quando vem uma situação adversa, você deve ficar firme, confiando que assim como Deus já te livrou de outras situações no passado, certamente Deus te livrará de situações presentes e de situações também no futuro. Então Daniel estava nessa confiança. E o que aconteceu? Verso 21 diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o Daniel, a fé de Daniel, fez com que Deus enviasse o anjo, meus irmãos, enviasse ali o seu anjo e fechasse a boca dos leões. Na verdade, a gente até pode colocar aqui que nesse momento até os leões decidiram jejuar em prol de Daniel. Ele viu a inocência do Daniel, viu que o Daniel não tinha cometido crime algum contra o rei e principalmente contra Deus, meu querido. Porque o rei Dário, ele está aqui reconhecendo, está aqui com esse respeito, com esse amor com Daniel. Meu querido, aprenda uma coisa. Eu cresci no evangelho aprendendo, ouvindo das pessoas que não podemos estar fazendo a coisa para agradar a homem algum, e etc, e que temos que servir a Deus. Mas no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz que quando você procurar fazer as coisas com amor e com zelo, você vai estar achando a graça de Deus e também dos homens. Então por que não fazer a coisa certa? O rei está aqui lutando em favor do Daniel. Por quê? Porque tinha admiração e tinha um respeito de Daniel, porque via que o Daniel tinha esse espírito de excelência, via que o Daniel procurava sempre andar e fazer aquilo que é certo. E quando você faz as coisas certas, certamente as pessoas que estão numa posição acima da sua vai reconhecer: não, fulano ali é direito, ele faz aquilo que é certo. Então você alcançou a graça de Deus para a sua vida, mas também você tem o reconhecimento das pessoas. E quem não quer ser reconhecido, irmãos? Gente, não podemos ficar desse dilema, tornar a hipocrisia, dizer: eu não quero ser reconhecido por homem algum. Irmão, quem é que não quer? Você, minha irmã, por exemplo, se dedica amanhã de domingo fazendo aqueles quitutes deliciosos para o seu esposo, para a sua família,
com a intenção de conquistar ainda mais o coração da família, de estar agradando a família. De repente, quando todo mundo senta ali à mesa, as pessoas começam a criticar aquela refeição. Como é que a senhora se sente? Já que a senhora não está interessada em agradar ninguém. Hein? Como é que se sente? Você vai ficar triste, chateada, se dedicou, até a motivação para cozinhar novamente você perde. Você filho, você pai que procura dar o melhor para o seu filho, se dedicar e de repente não corresponde. Como é que você fica? Então como é que a gente diz que não quer ser reconhecido? Então isso é um elemento de hipocrisia. Hipocrisia é longe de Deus, ok? Longe das coisas de Deus. Então Daniel procurava fazer, ele diz claramente aqui que Deus enviou o seu anjo e foi achada a inocência diante dele e também diante do rei. Ou seja, eu não cometi nenhum pecado contra Deus e nenhum pecado contra você, rei. Então Deus aqui, que é o primeiro tópico da nossa mensagem, está livrando Daniel diante daquela situação adversa. Vamos agora entrar num segundo tópico aqui no versículo de número 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então por que ele conseguiu sair da cova? Ileso, sem sofrer nenhum dano. Está aqui a resposta, irmãos. Não é porque ele estava na cova que ele ia ficar temeroso, ele ia perder a fé. E você pode estar na cova hoje. Daniel foi para uma cova no sentido literal da palavra. E você pode estar numa cova espiritual, uma situação difícil, uma situação adversa que você jamais imaginou e que iria enfrentar. Mas aconteceu. Você não pode perder a sua fé. Você não pode baixar a sua cabeça por essa questão. Você deve levantar a cabeça e continuar ali orando, consagrando a sua vida a Deus, cultuando, buscando ao Senhor, sendo fiel a Deus em todas as coisas, que certamente, assim como Deus livrou Daniel, Ele também te livrará desta cova, desse momento tão delicado qual você está vivendo. Verso 24 diz assim, ó, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu querido, aqui o Daniel não tinha participação nenhuma neste episódio. Assim como não teve participação alguma no momento que o rei havia assinado o decreto em que o lançou na cova dos leões. Então aqueles homens que vieram, que criaram o decreto, que arquitetaram todo aquele plano maligno para destruir a vida do Daniel, infelizmente, agora o mal acabou atingindo a vida dele. Aquilo que diz a palavra de Deus: o pecado jaz à porta, o teu pecado te achou. É aquilo que diz o ditado, né? O dia da caça, ele foi à caça, foi caçado. Agora o Dário, sem o consentimento de Daniel, caçou aqueles que haviam caçado, foram esmigalhados. Nem bem, irmãos, chegaram à porta, à boca da cova, os leões já estavam na expectativa, babando para destruir aquelas pessoas que haviam se levantado contra o Daniel. É o que diz aqui o segundo tópico da nossa mensagem: os inimigos de Daniel são destruídos. Nossos inimigos hoje, diz a Bíblia, Efésios 6, que não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então você tem que lutar, você tem que orar para combater esse mal que tem tentado destruir a sua vida, impedir você de continuar louvando a Deus, porque tudo que eles arquitetaram ali foi para que o Daniel não mais louvasse a Deus, para que Daniel viesse a aceitar a corrupção,
que Daniel viesse aceitar aquilo que eles estavam determinados. Como Daniel não aceitou, eles não acharam nenhum dolo, nenhuma mancha em Daniel, tentaram usar a própria palavra para acabar, para destruir a vida de Daniel, irmãos. Então você tenha cuidado, sempre procure seguir as orientações de Deus, sempre procure seguir a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que ainda que você esteja numa situação difícil como Daniel esteve, Deus estará te livrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira e última parte da mensagem diz assim no verso 25: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então aqui o rei, ele está mostrando para todos os povos, línguas e nações, como nós estamos observando aqui no texto, que não existe outro Deus senão o Deus de Daniel, que possa livrar, que possa curar, que possa salvar, que possa transformar a sua vida. Não existe Deus, irmãos, que possa transformar a sua vida, a não ser o nosso Deus, o Deus de Israel. Então firma nesse Deus. Um novo decreto foi feito e as coisas mudaram para aqueles homens, as coisas mudaram para Daniel, as coisas mudaram para aquelas nações. Assim também você, quando você reconhecer Deus, reconhecer Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, alguém para te conduzir, para te guiar, certamente a sua vida ela vai mudar e mudar para melhor, e o nome do nosso Deus, assim como foi glorificado na vida do Daniel, também será glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Pegue firme, continue firme no propósito e creia que Deus jamais te desamparará, porque Ele é e sempre será o nosso Deus, e além dele não há outro. Seguindo adiante, último versículo diz: este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Há evidência que Ciro, o persa, era filho de Dário e Esther, e foi criado no ensinamento judaico e instruído a respeito de Deus e também da sua palavra. Mas eu quero me ater à questão seguinte: esse Daniel prosperou no reinado de Dário e de Ciro, irmãos. Que prosperidade foi essa? Ele foi feliz, Deus honrou o Daniel, irmãos. Prosperar, ele teve felicidade completa em tudo aquilo que ele fazia, ele era realizado. E Deus também pode fazer de você uma pessoa realizada, uma pessoa próspera. Entenda que até o Daniel se tornar esta pessoa realizada, se tornar esta pessoa próspera, ele teve uma preparação, e a maior delas ele colocou em Daniel capítulo 1 versículo 8. Ele diz, colocou no seu coração: não se contaminar com o manjar do rei. E você, não se contamine, fique firme. Essa é a nossa mensagem de hoje. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho na tua presença, invoco o teu nome, o teu poder. Eu te peço, manifesta-te, meu Deus, sobre a vida destas pessoas, e quebra, meu Deus, o laço do passarinheiro. Quebra, meu Pai,
toda ação do inimigo, toda influência maligna, meu Pai, que tem tentado tirar, meu Pai, colocar mordaça na boca dessa pessoa, impedindo-a que te louve, impedindo, meu Pai, que viva no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e determino a vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E digo, seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que na graça e na paz do Senhor.